Vamos lá. Assunto importantíssimo, a gente que acompanhou no final de semana essa declaração de Donald Trump, ele que vem fazendo ameaças ao mundo, e a gente tá, o presidente Lula sempre esperando o que vai sobrar para o Brasil. E veio nessa forma, a ameaça, por enquanto, de uma taxação de 25% de toda a importação de aço que chega nos Estados Unidos. Isso afeta diretamente o Brasil. Governo Lula reunido, estudando qual deve ser a resposta. E você traz a informação, então, que deve ser na área de tecnologia, empresas de tecnologia poderão ser taxadas, é isso, Mônica? É isso. Um dos principais pontos desse amplo cardápio que o Brasil tem para retaliar é a taxação das empresas de tecnologia. Primeiro, eu quero pontuar aqui, Fabiola, que o governo brasileiro fez de tudo para ser esquecido, para não ser lembrado, não quer entrar em uma guerra comercial com os Estados Unidos. O governo brasileiro, se pudesse, nem dava resposta nenhuma para tentar passar batido, que isso durasse pouco. Mas é impossível não dar resposta alguma. Então, tem um cardápio de alternativas sendo estudado. E o que acontece? Eu conversei com uma autoridade do governo brasileiro que está diretamente envolvida nessas discussões, que me disse que uma das possibilidades mais prováveis, o martelo não está batido, mas é uma das possibilidades, é justamente a taxação das plataformas norte-americanas. Amazon, Spotify, Facebook, Instagram, Google, que lucram no Brasil usando dados de brasileiros, engajamentos de brasileiros, prestando serviço a brasileiros sem pagar impostos. Quais seriam as vantagens dessa medida sobre outras que podem ser tomadas também? Primeiro que é uma taxação, não é uma taxação de produtos que são insumos, né, para a produção nacional. Então, por exemplo, quando você taxa máquinas, o maquinário, as empresas brasileiras que importam essas máquinas vão importar máquinas mais caras e vão ter que botar no preço. Então, gera inflação no Brasil. No caso da taxação das Big Techs, não teria essa inflação. Né? Em segundo lugar, teria apoio de amplos setores no Brasil, setores da indústria, setores do varejo, que pedem essa taxação já há algum tempo. Então, seria uma medida com pouca resistência interna, né? Porque falar de taxação nunca é bom, mas seria uma medida com uma menor resistência interna. Em terceiro lugar, não é um improviso, é uma medida que está sendo estudada há bastante tempo, é uma medida debatida na OCDE, que é a organização que reúne países desenvolvidos. É um tipo de medida que o Canadá, por exemplo, já tomou. O Canadá tem uma alíquota de 3% sobre todos os serviços, Fabiola, prestados por empresas, né? Serviços digitais que têm receita que dependem de contribuições de engajamento dos canadenses, dados dos canadenses, conteúdo dos usuários canadenses. Então, o Canadá já taxa, por exemplo, é um país que taxa essas plataformas. Então, não é improvisado, teria apoio interno, não geraria inflação ou geraria pouca inflação, teria pouco impacto. Então, é uma das medidas prováveis, né, no cardápio. O governo brasileiro, repito, se puder, não faz nada. E está torcendo para o Trump voltar atrás, para ser mais uma bravata do Trump. Mas é obrigado, né, Fabiola, nesse momento, a estudar que medidas pode tomar e como pode responder a isso. E a taxação das plataformas digitais é uma das possibilidades, uma forte possibilidade, Fabiola. O impacto para o consumidor, Mônica, nesse ponto, porque dentro dessa história das taxações, né, a gente vem acompanhando isso, sempre sobra para o consumidor como um todo. Nessa questão das empresas de tecnologia, e não ia sobrar um pouco disso para o consumidor brasileiro? Não é algo que seria até assim, uma ação do governo Lula impopular, vamos colocar assim? Olha, não é a mesma coisa que taxar a importação das blusas, né? É uma taxação não sobre os produtos, é uma taxação sobre tudo que as Big Techs oferem no Brasil em determinados serviços. Né? O que eles acreditam? As Big Techs são enormes, né? Poderiam absorver esse custo sem repassar imediatamente para os assinantes do Spotify, por exemplo. Mas ainda que repassem, quer dizer, é um público muito reduzido, vamos dizer, se a gente pegar 200 milhões de pessoas. Não é aquele tipo de imposto, de inflação que pega todo mundo. Então, diante do inevitável, né, Fabiola, ninguém está querendo taxar isso agora, essa medida não estava para ser anunciada, se puder o governo anuncia, ela está em estudo e é uma das alternativas, mas não era o que o governo estava querendo. Agora, deixar também ser o único país do mundo que não dá uma resposta, também não ficaria, enfim,
dentro da geopolítica, né, dentro do que se espera de um país que recebe uma taxação de 25% sobre um dos seus principais produtos, simplesmente não fazer nada e que não pode. Então, dentro do que pode impactar o Brasil, dentro do que, enfim, do que não é improvisado, essa é uma das alternativas concretas. Aí nós vamos ver o que essas plataformas, se é que vão ser taxadas, se é que o Trump vai taxar o aço, se é que o governo brasileiro vai responder com essa moeda, a gente vai aí ver se vai ter aumento de preço imediato para serviços dessas plataformas, muitos inclusive gratuitos, né, Fabiola? Então, é isso, né? A gente até está aqui falando já, buscando especialistas para a gente ver qual vai ser o impacto disso para o consumidor brasileiro, né? Caso isso aconteça, empresas de tecnologia receber taxação aqui, se isso pode ter algum tipo de impacto. É interessante o texto que a Mônica publica, e que é a nossa manchete, e também manchete do jornal Folha de São Paulo, como o Brasil não entrar numa guerra comercial, mas ao mesmo tempo dar uma resposta. É possível isso, Josias? Quer dizer, não mergulha na guerra, não declara a guerra, mas uma resposta. Que tipo de resposta seria que não seria declaração de guerra? Você entende esse equilíbrio que possa ser encontrado pelo governo brasileiro para enfrentar Trump? É um equilíbrio necessário, né, Fabiola? É preciso, como a gente falou mais cedo, sofisticar a resposta. Não dá para ficar sem resposta. A exportação de aço para os Estados Unidos é uma coisa muito relevante para o Brasil, para deixar sem resposta. É preciso dar alguma resposta. Agora precisa ser uma resposta que não imite o próprio Trump. Não pode, o Brasil não pode reagir à moda do Trump, prejudicando a economia do Brasil, que é o que o Trump está fazendo, né? O Trump está elevando a inflação lá, encarecendo produtos que serão pagos pelo consumidor americano. Essa providência em relação às big techs, taxar os conglomerados digitais, ela já vinha sendo estudada há tempos pelo Ministério da Fazenda e, evidentemente, se for adotada agora, será entendida como uma resposta do governo brasileiro a essa movimentação do Trump. Mas o Brasil não está só nisso. A própria União Europeia está planejando atingir também essas empresas ali do Vale do Silício com medidas retaliatórias, caso o Trump já anunciou que as suas tarifas chegarão também à União Europeia, aos países da União Europeia, que ele acusa de ter lá um grande superávit nas transações comerciais com os Estados Unidos, que ele acha impossível de manter, já anunciou que vai taxar também produtos de países europeus. E a União Europeia, já ali nos subterrâneos, está analisando também, isso já vem sendo noticiado na Europa, eles estão analisando também providências que podem adotar em relação a empresas americanas e especialmente essas empresas que são hoje muito vinculadas ao Trump. Elas se vincularam ao Trump, as plataformas digitais, né? Então elas se transformaram em alvos preferenciais desses países que querem dar uma resposta sem bagunçar as suas próprias economias, né? Então, sim, é uma possibilidade, é possível sofisticar a resposta de modo a reduzir os danos. Danos sempre haverá, mas é preciso tentar reduzir esses danos, né? E atingir as big techs hoje, primeiro, é uma providência que pode ser classificada como razoável, porque não é concebível que empresas faturem como faturam os conglomerados digitais no Brasil sem pagar imposto. Então, não se está falando em nenhuma coisa fora de propósito, né? Se você tem um faturamento, é razoável que você pague imposto sobre esse faturamento, né? Então, não se está falando de nenhuma coisa desarrazoada. Não, há razões técnicas para que isso ocorra. E é uma forma de responder ao Trump com algo que já vinha sendo estudado pelo Ministério da Fazenda e seria uma das respostas pontuais. Não é a única, mas seria uma das respostas pontuais, talvez uma das mais efetivas, em função dessa relação próxima que hoje as empresas digitais mantêm com o Donald Trump. Você, Otales, o que você acha? Declarar guerra ou não aos Estados Unidos? A taxação das empresas de tecnologia seria a resposta adequada ou pode ser algo mais forte
do que o governo brasileiro depois possa segurar? Desculpe. Antes de mais nada, é preciso deixar claro o seguinte: não interessa ao Brasil, de forma alguma, declarar uma guerra comercial aos Estados Unidos. Essa é a questão. Para evitar isso, como você falou, é uma linha muito tênue, muito difícil de ser seguida, e é por causa disso que a decisão sobre essa questão das tarifas e da reação ao Donald Trump está sendo tomada em conjunto também com a área diplomática. Quer dizer, a área diplomática é fundamental nisso, porque eles têm uma expertise de como andar no fio da navalha com relação aos problemas com os outros países. Então, essa é uma das questões. Tem que tomar muito cuidado, e a área diplomática, um conselho, uma avaliação da área diplomática é o seguinte: o tempo joga um pouco a favor do Brasil. Por quê? Porque o Donald Trump está declarando guerra geral para todo mundo. E aí começam os outros a reagir também. E a reação generalizada é favorável ao Brasil, na medida que não fica uma coisa só ligada, e na medida em que faz o Trump pensar um pouco e se mantém as medidas do jeito que ele está colocando. Então, vai vir ainda a reação, a atuação dele em relação à União Europeia, vai ter a reação da União Europeia, essa taxação das Big Techs que vai ter aqui, vai ter lá também. Então, tudo isso está sendo pesado e está sendo tentado, de certa maneira, empurrar um pouco com a barriga para ganhar tempo, porque o tempo joga a favor na medida em que o Trump está criando está guerreando com o mundo, com praticamente todos os países. Agora, esse negócio da Ucrânia, por exemplo, ele quer terras raras. Então, ao mesmo tempo, ele ele era um aliado da Rússia. Se ele ganhar terras raras da Ucrânia, ele vai criar problema também com a Rússia. Quer dizer, está criando problemas com o mundo. E o fato de criar problemas com o mundo aumenta a força de cada um dessas pessoas que ele está criando problema. Tem essa forma também nova do governo Lula, né, Mônica? Até do Lula mesmo, a comunicação tem sido diferente, né? Ele iniciou 2025 sob o comando de Sidônio, Lula falando mais, as últimas entrevistas, ele não poupou críticas a Donald Trump, mas é preciso separar uma coisa a outra, né, Mônica? A gente tem primeiro toda a questão diplomática do Brasil, que já tem a sua tradição, que é bem diferente, às vezes, das declarações de Lula. Qual é o cuidado nesse sentido, né? Por exemplo, a gente pega as declarações de Lula sobre Trump na semana passada, que foram super fortes, né? Foi para cima de Trump, falando que ele não é um ser humano praticamente, foi por esse caminho. E aí a gente tem agora essa necessidade de ter uma resposta da parte econômica. Por outro lado, também tem a questão diplomática. Como equilibrar os pratinhos nesse sentido? E Lula, você acha que exagera nesse discurso mais aberto, mais duro contra o presidente dos Estados Unidos? Olha, eu acho que o presidente dos Estados Unidos não está nem lembrando muito. Eu acho que ele não está tomando essa medida contra o Brasil, né? Essa medida afeta a China, embora a China não exporte muito aço para os Estados Unidos, porque a China produz grande quantidade de aço, consome internamente. Como ela está com o mercado interno dela um pouco desaquecido, ela estava começando a exportar. Então, ela exporta para parceiros que pegam essa produção mais barata e exportam sua própria produção mais cara para os Estados Unidos. É o caso do Canadá, um xadrez curioso, né? Então, eu acho que, o Brasil é isso, quer dizer, essa medida que eles estão estudando das plataformas, ela vem a calhar por causa disso, quer dizer, não é uma medida... O Brasil pode até falar, não, mas a gente já estava estudando essa medida, não é uma medida contra os Estados Unidos, é uma medida que já estava aqui na mesa sendo debatida. Então, é essa sutileza aí da qual estão falando o Thales e o Josias. Agora, eu queria fazer um adendo aqui. Eu vi o Thales falando que o Trump era aliado da Rússia, né? E aí tem essa personalidade do Trump, que todos são muito cautelosos com o Trump. Eu fui para a Rússia no ano passado e entrevistei o porta-voz do Putin, o Dmitry Peskov, que não é nem porta-voz do Putin, é porta-voz da Rússia, né? Ele está há 20 anos nesse cargo, ele é a cara da Rússia
nas entrevistas para os grandes conglomerados de mídia do mundo, é ele quem fala, porque Putin fala muito pouco. E quando eu perguntei do Trump, ele falou, olha, o Trump, quando foi o presidente que mais sancionou a Rússia. Portanto, a gente vai esperar bastante antes de achar que o Trump é nosso amigo, é nosso aliado, né? A gente tem que esperar bastante porque ele entrou com um discurso e fez o oposto. Então, esse é o Donald Trump, né? É difícil lidar e eu acho que para o governo brasileiro é isso. Eu falei com um ministro hoje, cedo, que me falou, olha, o Trump voltou atrás nas tarifas do México, voltou atrás nas tarifas do Canadá, na semana passada falou que adorava gastar, depois no fim da semana falou que vai economizar, falou que ia baixar os juros na marca, os juros não baixaram. Então, quer dizer, é todo um vai e vem, né? Ele pode, inclusive, tomar essa medida e depois abrir exceções para o Brasil. Então, o Brasil vai ter cautela, né? E eu acho que essa questão das plataformas estar em primeiro plano mostra isso, né? Não é uma taxação violenta, pode ser uma alíquota pequena, mínima, né? Pode ser algo simbólico, é algo que não afeta a economia americana, porque o que vai afetar você colocar um imposto de 3% no Spotify aqui no Brasil? O que isso afeta a economia americana? Né? O que afeta a economia americana fazer uma taxação de coisas que são vendidas no Instagram? Ou seja, é uma coisa muito residual e mínima, né? Tem impacto, claro, mas é pequeno. Então, eu acho que isso mostra que o Brasil não está com vontade de ficar retaliando e entrar numa guerra comercial forte.